E olha, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, o trabalho escravo. De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo, condições degradantes de trabalho, aquelas incompatíveis com a dignidade humana, que é caracterizada pela violação de direitos fundamentais que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador. O trabalho escravo também tem jornada exaustiva que pode acarretar em danos ou risco à vida. A repórter Danusa Azevedo entrevistou o procurador do trabalho, Tiago Siqueira. Ele também é da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Vamos acompanhar como foi essa conversa. O trabalho análogo ao escravo, infelizmente, ainda é realidade no Brasil. Neste mês, um nome que ganhou os noticiários por se tornar símbolo no combate a esse tipo de exploração voltou a ganhar destaque. Madalena Gordiano, de 48 anos, fechou um acordo com a família a quem ela prestou serviços em condições análogas à escravidão por 38 anos em Patos de Minas. No acordo firmado, está previsto que Madalena vai receber um apartamento avaliado entre 400 e 600 mil reais, além de um carro no valor de 70 mil. O caso chegou às autoridades depois que a Madalena deixou bilhetes embaixo dos tapetes dos vizinhos, pedindo ajuda financeira para comprar kits de higiene. O caso chamou a atenção das pessoas porque a família com que ela morava possuía uma situação financeira relativamente boa. A Madalena foi resgatada em novembro de 2020 pelo Ministério Público do Trabalho e também pela Polícia Federal. Segundo as investigações, ela vivia desta forma desde os 8 anos de idade, quando foi adotada informalmente pela família. Ela não estudou, não recebia salário e também não podia descansar. E o pior disso tudo é saber que o caso da Madalena não é o único. Como isso acontece aqui no Brasil? Bom, obrigado pela oportunidade, primeiramente, a falar a todo o público sobre a parte tão importante para a sociedade brasileira. O trabalho escravo ele ocorre modernamente, né? Nós chamamos atualmente de trabalho escravo moderno, já que o trabalho escravo, o nome em si, trabalho escravo, ele foi abolido do Brasil há mais de 100 anos. E é justamente por esse tempo tão ainda curto, né, pouco mais de 100 anos, que a sociedade brasileira ainda não se libertou dessas agruras desse tipo de trabalho que tanto ofende o trabalhador. Ele ocorre de diversas formas. Assim, existem o Código Penal, no artigo 149, ele traça algumas figuras, como, por exemplo, a jornada exaustiva, as condições degradantes, a servidão por dívidas. Então, é um feixe de indícios em que, chegado a esse feixe de indícios, a configuração do trabalho escravo moderno. Então, chegado a esses indícios, então, sendo completados esses indícios, nós chegamos à situação do trabalho escravo, aquele trabalhador que então será resgatado, terá garantido, no mínimo, os seus direitos trabalhistas, né? Então, é assim que é fechado o trabalho escravo, um feixe de indícios, não apenas como às vezes você escuta mas faltou um sabonete, faltou uma água potável. Não é isso. Há um feixe de indícios em que nós chegamos à conclusão de que há o trabalho escravo moderno, o trabalho análogo ao de escravo, que é o tipo penal. E existe características desse trabalho que são comuns nos casos que vocês encontram aqui no Brasil? Essa questão de ser comum depende muito da região e muito da atividade. Eu posso dizer de algumas atividades que rotineiramente nós temos trabalho escravo. Nós temos trabalho escravo, por exemplo, em algumas carvoageiras, né? Carvoarias, para ficar mais claro para a sociedade. Em algumas carvoarias nós temos o trabalho escravo tanto pela falta de condições mínimas de trabalho, quanto conjugado com isso com uma jornada exaustiva e conjugado também com o trabalho degradante, basicamente pelos alojamentos que estão realmente muito fora do padrão mínimo aceitável para que uma pessoa habite esse local. É muito comum a gente ouvir uma máxima de alguns empregadores e às vezes de alguns advogados, às vezes como eu escutei inclusive ontem, que mas na cidade deles que eles vieram
as condições ou são iguais ou são piores da que eu estou oferecendo aqui. Então, replicar uma pobreza não é algo aceitável. Então, se há uma exploração, se as pessoas estão em situação de penúria na sua cidade, então o máximo que eu posso oferecer para ela é uma condição igual? Não. A lei tem parâmetros mínimos de um alojamento. A lei tem parâmetros mínimos como a pessoa vai manter sua alimentação. Então, a partir do momento em que alguém se põe a prestar um serviço para outrem, regras básicas, muito básicas, devem ser cumpridas. A gente sabe que desde o ano passado o mundo está enfrentando uma crise, né, por conta da pandemia, talvez uma das piores já enfrentadas. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas deixaram de ter o mínimo em casa. Isso fez com que o trabalho análogo ao escravo aumentasse no Brasil, que as pessoas se sujeitassem e aceitassem coisas pela falta de ter um emprego melhor, um emprego formal. Nós percebemos isso no dia a dia, como há um empobrecimento da população brasileira. Então, não é que a pessoa se põe naquela situação, aos dois lados. Há a situação daquele empregador também, que também está empobrecendo, né, que há uma atividade econômica que não está sendo regular, então, já a partir do momento que ele está irregular, ele também começa a cometer outros delitos. Então, a gente tem os dois lados. Nós temos tanto o lado do empregador, que acha que agora, com a reforma trabalhista, tudo pode ser feito, quando não é bem isso, e o empregado que, às vezes, nas suas cidades, nos rincões do nosso país, está numa situação extremamente de pobreza extrema. Então, acaba menos sendo vítima. Mas o que decorre mais do trabalho escravo, Danusa, não é só a situação de pobreza, é uma situação educacional. O nosso país não tem uma atenção mínima à educação básica. A partir do momento que nós temos um país que cuja educação básica é extremamente ruim para as pessoas, pela falta de escolas, pela falta de oportunidades de estudar, gera essas são vítimas fáceis de superexploração. É o trabalho infantil. Essas pessoas geralmente resgatadas, a gente conversa com eles, são vítimas lá atrás do trabalho infantil que vieram se arrastando e se tornam presas fáceis para o trabalho escravo. Este ciclo é vicioso. Então, nós temos que ter atenção básica, atenção no Brasil, a educação básica. Os últimos anos do Brasil não tem sido investido em educação básica. Investe-se menos em educação básica do que, por exemplo, em outras atividades. É um erro feito lá na ponta por uma política que deveria ser de Estado. Assim, o governo brasileiro não faz e quando eu digo governo brasileiro, não digo no governo federal, eu disse todos os governos não têm atenção à educação básica, à profissionalização do jovem, e acaba gerando esse tipo de superexploração. É um conjunto de fatores que leva a esse tipo de superexploração do trabalhador.